Olá a todos! O mês de novembro começou com chuvas ainda frequentes no Rio Grande do Sul. Apesar disso atrapalhar um pouco a semeadura do arroz e da soja e também a colheita do trigo, essas condições também podem beneficiar as lavouras já implantadas. Além disso, a expectativa é que ao longo do mês as condições climáticas favoreçam a semeadura. Confira o Boletim do Clima, uma parceria do Portal Destaque Rural com o Instituto Rio-Grandense do Arroz. Eu recebo a meteorologista do IRGA, Jossana Cera. Seja muito bem-vinda, Jossana. Obrigada, Bruna. Jossana, o que nós tivemos no clima aqui no Rio Grande do Sul ao longo dessa última semana? Então, desde o nosso último boletim, na última terça, nós tivemos tempo seco, então do dia 29, terça-feira, até o dia 1º, sexta-feira. Mas na sexta-feira, algumas pancadas isoladas de chuva ocorreram, na fronteira oeste e noroeste, mas muito isoladas mesmo. E aí nos dias 2 e 3, no sábado e no domingo, então tivemos chuvas também isoladas, mas ocorrendo em mais regiões do estado, principalmente fronteira oeste, Campanha, região central. E as demais regiões se mantiveram com tempo seco, temperaturas altas e um tempo mais abafado. Ontem, segunda-feira, a gente teve essa característica, de novo algumas chuvas isoladas, mas aumento da nebulosidade ao longo do dia, então sol entre nuvens e uma elevação, maior nas temperaturas máximas aí acima dos 30 graus, e com a umidade, ar quente e úmido que vem da região norte do país, então dá essa sensação de tempo abafado, hoje pela manhã também, agora a gente está observando, esse tempo bastante abafado, deixa a gente mais devagar, mais sonolento, mas nesta terça e amanhã também a gente vai ter essa condição de tempo aí, tá? Exatamente. Qual é a previsão do tempo agora para os próximos dias no estado? Então a gente vai ter essa condição de pancadas isoladas de chuva nesta terça-feira e também na quarta, amanhã, mas o sol aparece em alguns momentos do dia, tá? Mas a gente deve ter uma maior frequência ou uma maior abrangência dessas pancadas de chuva amanhã. E na quinta-feira, sim, a frente fria vai conseguir avançar pelo estado do Rio Grande do Sul, e aí levando chuva para todas as regiões, Então, chuvas mais abrangentes, tá? Então, aí com volumes que devem variar dos 15 a 30 até 40 milímetros, dependendo da região, Porque com essas chuvas irregulares, a gente já está observando essa condição de tempo mais parecida com o verão, onde as chuvas ocorrem de forma mal distribuída entre as regiões, Então, pode haver essa diferença, nos volumes entre as regiões do estado. Depois, a partir de sexta-feira, o tempo começa a melhorar, Então, a gente já deve ter o predomínio do sol em boa parte das regiões, com ar seco e também mais frio, Uma massa de ar frio vai chegar ao estado, então a gente vai ter temperaturas um pouco mais amenas, principalmente pela manhã, com risco de chuva fraca e passageira mais na faixa leste e nordeste do Rio Grande do Sul. E aí no sábado e no domingo a gente deve ter tempo seco em todas as regiões, com temperaturas mais agradáveis, mas na próxima segunda e terça-feira a gente deve ter a passagem de uma nova frente fria e trazendo mais chuva para o estado. E como é que fica a questão das culturas que estão em desenvolvimento, Nós temos o plantio do arroz, da soja, que se intensifica agora em novembro, e também a colheita do trigo. Como é que as condições devem afetar esses trabalhos no campo? Sim, então, começando pela colheita do trigo, esses momentos aí de chuvas devem parar as atividades momentaneamente, assim como a semeadura do arroz e da soja, A semeadura do arroz, ela está, desde o último boletim publicado na última quinta-feira, em 61% no estado, e a soja agora, como tu falou, no mês de novembro deve ocorrer o maior avanço, Então, claro, esses momentos de chuva para aquele produtor que está ansioso para fazer a semeadura, iniciar, acaba atrapalhando um pouco, mas para aqueles que já semearam, essas chuvas intercaladas acabam sendo boas,
para que a germinação das sementes, estabelecimento ali inicial da lavoura, ocorra de uma melhor forma, né? Então, esses períodos de chuva, eles são bons para alguns e não tão bons para outros, né? Mas, de modo geral, né, acredito que aí no decorrer do mês de novembro a semeadura dessas culturas avancem de forma mais rápida. Exatamente, a gente está fazendo agora o primeiro boletim do mês de novembro, então eu gostaria de retomar um pouquinho, né? Quais são as previsões para esse mês aqui no estado? Bom, então, segundo a previsão do INMET, né, o prognóstico é de que as chuvas ocorram dentro do padrão normal para o mês de novembro, em todas as regiões do Rio Grande do Sul, né? Embora a gente venha observando que essas chuvas têm ocorrido de uma certa frequência, né? Geralmente, o mês de novembro, ele tem períodos de tempo seco um pouco maiores, né? Entre uma chuva e outra. Que a gente, pelo menos nessa primeira quinzena, não vem observando. Tá? Mas, então, as chuvas ocorrendo dentro do padrão normal é uma boa notícia, podemos dizer, né? E com relação à laninha, né, isso vai de encontro ao padrão climático que nós estamos, que é a neutralidade climática, tá? Então, a laninha, ela não vem se desenvolvendo, né, como a gente esperava, então seguimos nesse padrão neutro com viés frio, mas a tendência é, no decorrer do mês de novembro, que essas chuvas se tornem cada vez mais mal distribuídas, então vai ocorrer de alguma região chover mais do que em outras. Muito obrigada, Jossana, por todas as atualizações. Até a próxima semana. Certo, até a próxima semana. Muito obrigada também a todos. Confira mais informações sobre o agronegócio em destaquerural.com.br e nas nossas redes sociais. O Boletim do Clima volta na próxima terça-feira. Até mais!